Preocupação excessiva com o corpo pode prejudicar a saúde. Pesquisa revela que as pessoas têm cada vez mais dificuldade de relaxar. Infecção urinária exige cuidados para evitar consequências mais graves. Antigas bancas resistem apesar da baixa venda de jornais e revistas. Skate. Projeto leva esporte para crianças com diferentes deficiências. Consumo colaborativo atrai cada vez mais brasileiros. Tabela de pagamento do IPVA 2020. Ações da Boeing despencam depois de suspender produção de avião. É agora no Minas Brasil Notícias. Boa noite. Abrimos essa edição falando de saúde. Você se preocupa com o seu corpo? Manter a saúde e a forma fazem parte de uma vida de qualidade, mas muita gente exagera e o efeito acaba sendo reverso. Hoje, um especialista alerta sobre a preocupação excessiva com o corpo. O verão ainda não chegou e muitas mulheres já se sentem cada vez mais cobradas e tristes por não atingirem as expectativas dos outros, devido à intensa pressão estética vinda da mídia, família e amigos. Será que a busca por um corpo perfeito pode virar doença? Esta psicóloga comportamental explica pra gente. A partir dessa visão de corpos perfeitos, a gente pode desenvolver transtornos mentais que têm associação com transtornos alimentares. Corpos perfeitos, o que é perfeição? O que é perfeito para mim pode ser muito diferente da perfeição para você. O que a gente consegue, de certa forma, elaborar é o linear de melhorias. Eu posso me comparar, como que eu estava o ano passado, trilhar um processo de melhora. Como que estava meu corpo, como que estava a minha saúde, como que estava o aspecto da minha pele, como que está meu processo de hidratação, quantas frutas eu consigo ingerir por dia, quantas atividades por semana eu consigo fazer. Comparado eu comigo mesma. Quando a gente se compara com o outro, sempre vem uma frustração, porque os nossos corpos são diferentes. Então, isso também é uma diferenciação de autoestima e a autocompaixão, né? É uma comparação da gente com a gente mesmo lá atrás. Existe um sinalizador, um limite aí para que a pessoa consiga notar que ela está entrando numa situação ruim, que pode ser perigoso, sei lá, ficar até anoréxico? O sofrimento. Quando a pessoa começa a observar que aquele assunto ou aquela imagem, aquele contexto começa a trazer sofrimento, a culpa, eu não vou comer aquele alimento porque aquele alimento me traz culpa. Eu vou para a academia porque eu comi um brigadeiro a mais, então eu preciso pagar aquele pecado. Isso é um sofrimento. A gente precisa ir para a academia porque a gente ama o nosso corpo. A gente precisa fazer bem para o nosso corpo. A gente precisa se alimentar porque a gente também ama o nosso corpo. Não é uma folha de alface que emagrece, ao mesmo ponto que não é um brigadeiro que engorda. A gente precisa muito falar de equilíbrio. A psicóloga lembra que devemos nos aceitar mais, do jeito que somos, porque será difícil sempre atender à expectativa dos outros. Vai ter dias que a gente vai se notar desejando alguma coisa a mais, ser mais saudável, de repente. E vai ter dias que a gente vai ter uma festinha, que a gente vai querer comer um brigadeiro a mais, um bolo de aniversário a mais. É se permitir, entendendo que nós somos seres humanos, cobertos de sentimentos, cobertos de desejos, e a gente vai variar nesse desejo. Dias mais por um campo, dias mais para o outro. E isso é normal. Anormal é ser taxativo, é não comer uma caloria a mais, por isso não estar na dieta. Então a gente precisa estar muito atento a o que a gente está ingerindo e a forma como a gente tem ingerido esses alimentos. Dar chance ao erro, não se cobrar demais, sempre revisar as influências externas sobre a própria opinião e procurar se aceitar mais pode significar manter a saúde da mente, indica a psicóloga.
Essa ditadura pela magreza, essa ditadura por corpos perfeitos tem adoecido muita gente. Essa pressão tem causado muita ansiedade. Então a gente precisa pisar um pouquinho no freio e rever esses nossos conceitos. E a pesquisa de uma universidade inglesa mostra que as pessoas têm cada vez mais dificuldade de relaxar. Cobradas pela produtividade, pressionadas pelo imediatismo do mundo digital, muitas chegam até a se sentir culpadas nos momentos em que simplesmente não deveriam fazer nada. Descansar, relaxar, fazer nada, sem culpa. Você consegue? Se eu ficar sem fazer nada, aí eu fico estressada. Eu acho que gostaria de ter mais tempo, agora eu não sei para não fazer nada, eu acho que para fazer alguma coisa. A gente programa tudo durante o dia todo, né? Trabalho, academia, nananana, e não tem tempo para relaxar. Hoje em dia, estar sempre ocupado parece ser sinal de status, de ser disputado, produtivo. Normalmente, só quem já levou um susto aprendeu a importância de parar de vez em quando. Eu acabei meio que querendo entrar numa depressão. Parei, pensei e reservei um horário para mim mesmo. Adriana ainda vive na correria. Nem no sábado, que seria de folga, consegue parar. Fazer as compras de lanche da minha filha da semana toda, fazer compras para casa, enfim, é o dia todo na rua. Enquanto isso, na varanda, a rede enrolada e o jardim abandonado parecem dizer que algo está fora da ordem. É triste, sim, eu queria mudar isso, mas toda vez que eu tento mudar é uma culpa tão grande que é muito difícil manejar a culpa, sabe? Essa culpa, segundo o psicólogo Yuri Buzin, vem da cobrança, interna e externa. O mundo atual ele é um mundo onde há uma cobrança excessiva de produtividade e muito imediatismo. E uma culpa muito grande quando você não está fazendo nada. A pesquisa Teste de Repouso, feita por psicólogos ingleses, ouviu 18 mil pessoas de 135 países. Segundo os resultados, 2 em cada 3 pessoas queriam ter mais tempo para descansar. E o descanso é descrito como restaurador, sublime, precioso. Mas relaxar, para muitos dos entrevistados, também é irritante. As pessoas que param e sentem essa irritação é porque elas ainda não entenderam que muitas vezes é necessária essa parada. Mas por onde começar? Desligar o celular, sair um pouco do mundo digital, procurar um hobby também é uma ótima coisa. Isso precisa ser uma prioridade dentro da sua vida também. É o seu tempo. E o seu tempo vai fazer com que você melhore em todas as outras esferas da sua vida. E ainda falando de saúde, a infecção urinária é uma doença que atinge homens e mulheres. A doença exige cuidado para evitar consequências mais graves, como problemas renais. Os principais sintomas da infecção são dor ou queimação ao urinar, dor no pé da barriga, como muitos dizem, próximo à região do púbis, e a vontade de urinar várias vezes em pequenas quantidades. Também pode haver febre e sangramento na urina. Confira. Com a proximidade do verão, aumenta a incidência de infecções urinárias, principalmente nas mulheres. Evitar o uso de biquíni molhado ou calcinha molhada. Quando for colocar a calcinha para secar, é importante que coloque ao sol. Se puder passar ferro quente no forro da calcinha antes de fazer o uso, também é importante. Evitar o uso de ducha, de chuveiro ou de banheiro é fundamental. Aumenta muito o risco de infecção urinária com essa prática, que muitas vezes a gente pensa que é para aumentar a higiene, na verdade acaba aumentando o risco de infecção. Se não for tratada, a infecção urinária pode causar complicações mais graves, como a infecção dos rins, que são responsáveis pela filtração das impurezas no sangue e a formação da urina. A dona Francisca, que é diabética, descobriu um problema nos rins depois de apresentar sintomas de infecção urinária, como enjoo, calafrio e muitas dores. Com a piora foi que eu fui procurar tive que ir para a emergência. E lá constatou que eu estava com infecção na linha da infecção urinária
Eu estava com um problema na bexiga, estava com bexiga neurogênica. A médica ressalta ainda que o paciente que apresentar sinais de infecção repetitivos, inclusive as gestantes, devem procurar um especialista para acompanhamento médico. Nesses casos é importante que a gente faça uma avaliação para buscar a causa dessa repetição da infecção. Além disso, para as gestantes também é importante que se façam exames de urina, principalmente a cultura de urina, mesmo que não esteja com nenhum sintoma de infecção urinária, porque nas gestantes a infecção urinária ou a presença de bactéria na urina, mesmo que não tenha infecção, pode aumentar muito o risco de parto prematuro. A seguir, antigas bancas resistem apesar da baixa venda de jornais e revistas. Skate, projeto leva esporte para crianças com diferentes deficiências. Consumo colaborativo atrai cada vez mais brasileiros. Voltamos já.